Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Neste vídeo vamos falar sobre os povos indígenas no Brasil, né? Olha esse mapa aqui, né, da ocupação dos povos indígenas no Brasil antes da chegada dos portugueses, né? Os portugueses chegaram aqui, a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil no ano de 1500, né? Quando esses portugueses chegaram aqui no Brasil para colonizar, explorar os nossos territórios, eles se depararam, né, com uma população indígena estimada entre 3 a 5 milhões de habitantes que ocupavam principalmente o litoral do Brasil, mas ocupavam os territórios ao interior do Brasil, como a gente percebe nesse mapa, né? Em verde aqui, né, os povos tupis. Então, eram várias etnias que ocupavam o território brasileiro, né? Aqui em vermelho os povos tucanos, né? E nós vamos ter aqui os povos do tronco G, nessa região aqui mais ao interior do Brasil. Então aí uma diversidade étnica dos povos que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos europeus em 1500, né? Então não havia no Brasil uma sociedade única desses povos indígenas. Como nós vimos, eram várias etnias e havia, portanto, algumas diferenças e algumas semelhanças entre esses povos indígenas que habitavam aqui, mesmo eles sendo de etnias diferentes, né? Aqui, por exemplo, uma semelhança é a vida nas aldeias. O aldeamento acontecia aí em praticamente todas as etnias dos povos indígenas, né? Uma outra semelhança era a divisão de tarefas feitas a partir do sexo, tarefa para homens, tarefa para as mulheres e também a partir das idades, né? Tarefa para as crianças e tarefas para os idosos. Então a gente tem essa questão. Tarefas masculinas, né? Derrubar a mata, fazer armas de guerra, construir moradias, né? Cuidar da segurança da tribo, caçar e pescar. Então essas eram as tarefas atribuídas aos homens da tribo, né? E as tarefas femininas, né? A agricultura, por exemplo, era uma tarefa feminina. Plantar, acompanhar o crescimento das plantas e colher, né? Extrair frutos, fazer a coleta, né, de castanha, do pinhão, por exemplo, transportar produtos, fazer farinhas, tecer as redes, os vasos, né? Fazer aí os vasos de cerâmicas e preparar os alimentos e cuidar das crianças. Então aqui a imagem, né, do Albert Eckroth, né, que faz essa representação de uma índia tupi, né, carregando a criança, a cestaria na cabeça e essa organização. Aqui a cultura, né? Então elementos da cultura indígena estão presentes, né, na nossa sociedade. Lembrando você que a matriz indígena é uma das 3 matrizes que formam a cultura e a identidade do Brasil. Então, por exemplo, né, o português falado no Brasil hoje, várias palavras que nós falamos são de origem indígena, né? Aqui mulheres da aldeia xinguana, né, cuidando do preparo dos alimentos. Aqui, né, uma índia Yanomami em sua rede tecendo cesta. Então, dormir em redes, né, a cestaria, né, a caça, a pesca, a utilização do anzol, rede, cesta, alçapão, palavras da língua portuguesa, hábitos como banho diário, né, são aí hábitos que a gente herdou dos povos indígenas. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre povos indígenas do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.